Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa segunda-feira, 19 de agosto. Bora conferir os jogos? À 1h30 da tarde, a gente tem jogo pela Série A do Campeonato Italiano. Lecce contra Atalanta. O Lecce, que terminou em 14º lugar no último campeonato, dos 38 jogos foram 32 gols marcados, uma média de menos de um gol por jogo, e desses 38 jogos foram 8 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. Ele acabou ficando só 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Já a Atalanta, que terminou em 4º lugar no último campeonato e assim conseguiu a classificação para a fase de grupos da Champions 2024 e 2025, dos 38 jogos do campeonato foram 72 gols marcados, uma média de quase 2 gols por jogo. Desses 38 jogos foram 21 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. A Atalanta, que é a atual campeã da Liga Europa, acabou ganhando do Leverkusen, e conquistando o título. E tem um dado interessante da Atalanta, que faz 6 temporadas que ela ganha o primeiro jogo do campeonato. Dando uma olhada no último confronto entre eles, que aconteceu agora em maio desse ano, acabou ficando 2-0 para a Atalanta na casa do Lecce. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é meio gol da Atalanta, com uma odd de 1,19 para a gente colocar no boletim. Às 3h45 da tarde, a gente tem jogo pela Copa da Alemanha, Braunschweig contra Frankfurt. O Braunschweig é um time da segunda divisão do campeonato alemão. Ele acabou ficando em 15º lugar no último campeonato da Bundesliga 2, acabou ficando só 2 pontos acima da zona de rebaixamento para a terceira divisão, e dos 34 jogos do campeonato foram 37 gols marcados, uma média de cerca de 1 gol por jogo. Desses 34 jogos foram 11 vitórias, 5 empates e 18 derrotas, uma média muito alta de derrotas para esse time. Já o Frankfurt é um time da primeira divisão do campeonato alemão. No último campeonato ele acabou ficando em 6º lugar. Dos 34 jogos foram 51 gols marcados e foram 11 vitórias, 14 empates e só 9 derrotas. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, a gente consegue ver que são times muito ofensivos, com uma média muito alta de gols por jogo. Quando a gente olha o Braunschweig, por exemplo, 3-1, 5-1, 5-1 de novo, 3-2. Já olhando o Frankfurt, 3-2, 5-2, 4-0, 2-1. E os últimos confrontos entre eles são mais antigos, mas ainda assim com uma média alta de gols, acima de pelo menos 1 gol por partida. E por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,16. O Frankfurt é um time superior, provavelmente ele vai se classificar, vai acabar ganhando esse jogo, mas pelo fator ofensivo dos dois times, nosso palpite para esse jogo é pelo menos 2 gols na partida. Às 4 da tarde, a gente tem jogo pela nossa querida Premier League, Leicester contra Tottenham. O Leicester acabou passando uma temporada na segunda divisão, a temporada passada, conseguiu o primeiro lugar na segunda divisão no último campeonato e agora retornou à Premier League. O Leicester, dos 46 jogos na segunda divisão, marcou 89 gols, uma média de quase 2 gols por partida. É interessante ressaltar que o Leicester ele conquistou o primeiro lugar da Premier League em 2016. Então ele não é um time bobo, não é um time ruim. Aqui a gente tem um favoritismo para o Tottenham, mas ainda assim precisa tomar cuidado, porque ele não é um time tão ruim assim por ele ter saído agora da segunda divisão. Já o Tottenham é um time da Premier League, acabou ficando em 5º lugar no último campeonato e dos 38 jogos foram 74 gols marcados, uma média de quase 2 gols por jogo também. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, no confronto direto entre eles, o último jogo aconteceu em 2023, já faz um tempo, mas ainda assim a gente vê 4-1 de resultado.
Então são dois times extremamente ofensivos que querem conquistar a vitória nesse primeiro jogo do campeonato e por conta disso o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida, com uma odd de 1,16 para a gente colocar no boletim. E às 4h30 da tarde, a gente tem jogo pela primeira rodada da La Liga, Vila Real contra Atlético de Madrid. O Vila Real acabou ficando em 8º lugar na última La Liga, dos 38 jogos marcou 65 gols, uma média um pouco acima de 1 gol por jogo. Já o Atlético acabou ficando em 4º lugar no último campeonato, dos 38 jogos marcou 70 gols, teve um bom aproveitamento com gols. Ele acabou participando da última Champions, de 2023-2024, acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Borussia Dortmund por 5-4 no placar agregado, e um jogador de destaque do Atlético de Madrid é o Griezmann, que vem atuando muito bem, marcando muitos gols para a equipe, um jogador muito ofensivo. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, a gente vê que o Atlético costuma marcar gols mesmo jogando fora de casa. Quando a gente olha os últimos jogos do Atlético, 2-0 pro Atlético, 6-1 pro Atlético, 3-1 pro Atlético. Esse aqui ficou 1-1, mas ele marcou um gol, depois 2-0 pro Atlético de novo. E quando a gente olha o último jogo entre eles, o Vila Real e o Atlético de Madrid, que aconteceu agora em abril desse ano, acabou ficando 2-1 pro Atlético, mesmo na casa do Vila Real, que também vai ser esse jogo. Então, o nosso palpite para esse jogo é meio gol do Atlético de Madrid na partida, com uma odd de 1,19 pra gente. E esse é o nosso bilhete, montado na Sporting Bet. Jogo do Leicester contra o Tottenham, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,16. Meio gol do Atlético de Madrid, com uma odd de 1,19. Jogo do Braunschweig contra o Frankfurt, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,16. E meio gol da Atalanta, com uma odd de 1,19, totalizando uma odd de 1,90, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, ou perto disso, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa. O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet!